precisamos primeiro entender o que significa a palavra pecado. Olha, quando olhamos para a Bíblia, ela nos dá a entender o que significa a palavra pecado. Vamos lá? Olha só o que diz aqui em 1 de João, no capítulo 3, no verso de número 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Viu só? É mais claro do que o sol ao meio-dia. A Bíblia é bem clara em falar o quê? Que o pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir? Simples. Fazer o oposto daquilo que a lei manda fazer. Você sabe muito bem que Deus, Ele é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus cujo seu reino é estabelecido por uma lei. Essa lei é constituída para o bem-estar das suas criaturas. O que isso significa? Quando Deus ele fala algo para você fazer, Ele está preservando a sua vida. Da mesma maneira, quando Deus fala para você não fazer algo, Ele também está preservando a sua vida. Portanto, a lei de Deus, ela serve para preservar a nossa vida, a nossa integridade e não nos privar. Deus, Ele não quer nos privar de nada. Pelo contrário, Ele quer nos preservar. Ele quer fazer com que nos tornemos pessoas cada vez mais felizes em Sua presença. Tanto é que Ele estabeleceu a Sua lei para que possamos nos alegrar nela. Essa lei, ela é importante para aqueles que desejam assim viver segundo a vontade de Deus. Mas para aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, realmente, essa lei é um fardo. Você conhece a lei de Deus? Eu tenho certeza que sim. Quando a Bíblia fala sobre a lei de Deus, está falando sobre os primeiros 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados Lei do Senhor. Só que dentro destes 5 livros, a principal lei está contida ali em Êxodo capítulo 20, onde se encontra os 10 mandamentos. A Bíblia fala assim que os 10 mandamentos ele é tão importante que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Acompanhe comigo para você ter uma ideia. Aqui em Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim, olha que interessante: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que isso significa? Quando Deus ele chamou Moisés no monte Sinai para entregar a ele os seus mandamentos, a sua lei, a Bíblia fala assim que 10 desses mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, de tão importantes que eram. E esses mandamentos, eles constituem o caráter de Deus. Quando Deus ele fala para você obedecê-lo, Ele está falando para você obedecer no sentido de guardar a sua lei. E quando nós não guardamos a lei de Deus, quando fazemos aquilo que é o oposto daquilo que ela nos pede, aí sim nos tornamos transgressores dessa lei. Aí se encontra a palavra pecado, que significa transgressão da lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus fala assim: não adulterarás. Se você pega e adultera, você está se opondo à lei de Deus e, por consequência, você se torna um pecador.